Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Hoje nós vamos estudar diagonalização, autovalores e autovetores de matrizes. Essa é uma primeira parte. Particularmente, eu gosto muito desse tópico, pois ele tem várias aplicações, tanto na álgebra como em outras áreas da matemática, como, por exemplo, equações diferenciais ordinárias. Bom, vamos começar. Então, hoje vamos falar basicamente da parte introdutória de diagonalização, vamos a mencionar alguns problemas que vai ser importante esse processo de diagonalizar para resolver eles, e também vamos finalmente, na parte final da aula, vamos a chegar ao conceito de autovalor e autovetor. Então, vamos lá. Bom, vamos com a motivação. Então, basicamente, vou falar de dois problemas. Tem vários problemas que dá para resolver com diagonalização de matrizes, mas eu vou focar só nesses dois problemas. O primeiro problema vai ser encontrar a potência de uma matriz. Bom, dado uma matriz A, nesse caso eu botei uma matriz A de ordem 2 por 2, poderia ter botado 3 por 3, 4 por 4, mas eu quero começar com matrizes baixas para que vocês entendam a ideia. Bom, o problema é o seguinte: quanto é o valor de A elevado a 120, por exemplo? Poderia botar 200, 300. Será que é possível você calcular essa potência sem usar um computador? Bom, se você tiver, por exemplo, 2, 3, 4, e se você pega uma matriz 2 por 2, talvez é fácil você resolver, é só multiplicar. Porém, se você tem uma potência muito alta, aí você precisaria muito tempo para resolver, ou às vezes até um computador. Imagina se você tiver uma matriz de ordem mais alta, uma matriz de 4 por 4, 5 por 5. Então, como resolver esse problema sem usar um computador ou um software? Então, com o processo de diagonalizar matriz, nós vamos poder resolver esse problema. Outro problema que nós vamos estudar bastante nas próximas aulas é a identificação de cônicas. O que significa isso? Bom, vamos pegar essa equação de ordem ou de grau 2, a equação ax² mais 2bxy mais dy² igual a e. Eu estou assumindo aqui que vocês já conhecem as formas canônicas das cônicas. Então, com essas formas canônicas das cônicas, nós vamos poder entender cônicas quando você tem uma equação um pouco mais geral. Bom, essa equação não é ainda muito geral, mas eu coloquei aqui por questões didáticas, tá? Aqui está faltando o termo x e o termo y. Mas vamos focar nesse problema. Essa equação que aparece aqui, eu posso levar a um sistema matricial. Se eu considerar a matriz A dado por A, B, B, D, e a matriz X para ser X e Y, a multiplicação dessas três matrizes, a matriz X com a matriz A e a matriz X transposta, é exatamente ax² mais 2bxy mais dy². Não é fácil, não é difícil você verificar esse fato. Então, essa matriz tem uma particularidade, que é uma matriz simétrica. No caso da potência de uma matriz, você pode encontrar a potência de uma matriz não necessariamente sendo simétrica. Nesse caso de identificação de cônicas, sempre vamos ter matrizes simétricas. E como eu comentei, isso vamos estudar com mais calma nas outras ou nas próximas aulas. Então, tanto o problema 1 como o problema 2 têm uma semelhança, que os dois têm a mesma ideia de solucionar. Então, o processo de diagonalização de matriz vai nos permitir resolver esse problema de potência e esse problema de identificação de cônicas. Tem mais problemas ou tem mais aplicações que dá para usar esse método para poder solucionar, como, por exemplo, eu comentei equações diferenciais ordinárias. Bom, mas nessa aula só vou focar nesses dois problemas. Então, o processo de diagonalização é uma ferramenta para resolver esses dois problemas. Então, o que significa diagonalização? Bom, a grosso modo, diagonalizar matrizes permite passar de um problema difícil para um problema mais fácil. Um problema mais fácil significa para a gente que nós vamos poder calcular um determinado problema sem saber nada da teoria de diagonalização. Então, eu vou representar com duas imagens aqui. Essa primeira imagem vai representar o nosso problema que nós tentamos resolver, e essa imagem vai significar que nós estamos no problema mais fácil, mais acessível para poder resolver. Então, a ideia de diagonalização de matrizes é isso: passar de um problema a outro problema mais simples, ou mais fácil de resolver. Então, vamos a tentar dar a solução, ou vamos dar a solução desses dois problemas
nos casos particulares. Então, na matriz que nós colocamos inicialmente é uma matriz A, B, C e D. Vamos considerar o caso particular. Bom, vamos trabalhar com matrizes que são mais fáceis de trabalhar. Nós já comentamos que as matrizes mais fáceis de trabalhar são as matrizes que envolvem mais zeros, ou seja, as matrizes diagonais. Então, nesse caso, quando você pega B igual a C igual a zero, você tem uma matriz diagonal. Então, como que você encontra a potência dessa matriz? Então, vamos tentar fazer A quadrado. Bom, A quadrado igual a D quadrado, eu coloquei A igual a D, pois nós já estudamos, já falamos que as matrizes diagonais nós estamos simbolizando com a letra D. Então, se você multiplica duas vezes essas matrizes, você tem que fazer linha coluna, você vai ter A multiplicado por A, mais 0 multiplicado por 0, que vai ser A quadrado. Você vai ter A multiplicado por 0, e 0 multiplicado por D, que vai ser 0, e assim você vai ter 0 e D quadrado. Então, você observa que essa matriz continua sendo uma matriz diagonal, e esse número está elevado ao número que você quer encontrar a potência. Se você multiplica A quadrado por A, ou seja, se você tem A3, você vai chegar ao seguinte resultado. Você vai ter A elevado a 3 multiplicado, ou A elevado a 3, 0, 0, D elevado a 3. Ou seja, elevar a uma potência em uma matriz diagonal significa que você tem que elevar os elementos diagonal a esse número que você está querendo calcular. Então, se nosso problema é calcular A ou D elevado a 120, nós temos que essa matriz produto, ou essa matriz potência, é A elevado a 120, 0, 0, D elevado a 120. Ou seja, só os elementos da diagonal que é elevado a essa potência que nós estamos querendo calcular. Então, nós temos a solução desse problema no caso particular, quando a matriz A é uma matriz diagonal. Vamos resolver o outro problema de identificação de cônica. Vamos pegar similar como pegamos no problema 1, vamos pegar essa matriz A diagonal. E o que significa pegar a matriz A diagonal? É colocar o valor de B igual a 0. Então, se você tem B igual a 0, você tem a seguinte equação. AX quadrado mais CY quadrado é igual a D. E essa equação vai ser fácil de nós identificar essa cônica. Vamos dar valores para poder encontrar qual cônica que essa equação representa. Então, vamos dar o valor de A igual a 4, o valor de C igual a 9 e o valor de D igual a 36. Então, nós temos 4x quadrado mais 9y quadrado igual a 36. Então, essa equação é mais ou menos parecida ao que nós já estudamos, que era a equação da forma x quadrado sobre A quadrado mais y quadrado sobre B quadrado. Então, para nós chegar a essa forma dessa equação que nós já conhecemos, é só dividir por 36. Se você dividir todo mundo por 36, você vai ter x quadrado sobre 9 mais y quadrado sobre 4. E aqui você vai ter igual a 1. E quando nós chegamos a essa forma canônica, nós sabemos exatamente quem que é essa cônica. Essa cônica nesse caso, é uma elipse. Bom, vamos considerar outro caso. Vamos pegar A sendo igual a 4, como no primeiro caso. Vamos pegar C igual a menos 9. Aqui nós tínhamos pegado C igual a 9. Aqui vamos pegar menos 9 e D igual a 36. Então, nós temos que essa equação é 4x quadrado menos 9y quadrado igual a 36. E essa equação é mais ou menos parecida a x quadrado sobre A quadrado menos y quadrado sobre B quadrado igual a 1. Então, para chegar a essa forma canônica, nós temos que dividir por 36. Então, quando você tem menos, você sabe qual que é essa cônica. Essa cônica, nesse caso, é uma hipérbole. Então, nós resolvimos o problema 2 no caso particular. Então, os dois casos, ou dois problemas, têm a mesma ideia de solucionar. Agora, vamos à solução da parte 2, ou seja, no caso geral. O que acontece se você tem uma matriz A que não é diagonal? Ou seja, você está no problema, entre aspas, difícil. O que podemos fazer? Bom, aqui entra o conceito de diagonalização de matrizes. Diagonalização de matrizes vai nos permitir resolver esses dois problemas. E, por esse método, vamos passar de um problema a um problema mais fácil, e esse problema fácil vai ser o problema que vai trabalhar com diagonais. Nós já sabemos encontrar, por exemplo, a potência de uma matriz diagonal. Então,
a solução que nós vamos dar nessa aula e na próxima vai ser a solução do primeiro problema. Do segundo problema, nós vamos estudar nas próximas aulas. Bom, vamos lá. Vamos a definir o que significa que uma matriz, ou o que significa que uma matriz é diagonalizável. Então, uma matriz é diagonalizável, quando nós estamos falando de matriz diagonalizáveis, nós estamos falando de matrizes quadradas. Então, vamos pegar uma matriz quadrada, uma matriz é diagonalizável, se acontece o seguinte: se existem duas matrizes, uma matriz P, uma matriz invertível, nós já estudamos matrizes invertíveis, e uma matriz D diagonal, tais que, se você multiplica P de P menos 1, e se essa multiplicação dessas três matrizes é igual a, então você tem a característica para ser diagonalizável. Esse conceito é equivalente a falar que essa matriz A é semelhante a uma matriz diagonal. Nós já estudamos matrizes semelhantes, então essa definição é equivalente a falar o seguinte: você tem uma matriz, ou para que uma matriz seja diagonalizável, essa matriz tem que ser semelhante a uma matriz diagonal. Aqui na definição fala que existem duas matrizes, mas não fala como você encontra essas duas matrizes. Nós vamos ver daqui a pouco como vamos encontrar essas matrizes P e D. Bom, então no caso, quando você não tem uma matriz diagonal, mas você tem uma matriz A que é diagonalizável, vamos supor que essa matriz A é diagonalizável. Então, se uma matriz é diagonalizável, você tem essa igualdade. Será que com essa característica da matriz A ser diagonalizável, será que nós podemos calcular a potência dessa matriz? Bom, então temos que encontrar quanto que vale A elevado a 120. Mas vamos lá, vamos pegar, por exemplo, A quadrado. A quadrado vai ser A multiplicado por A. Mas A é igual a P de P menos 1. Ou seja, você vai ter P de P menos 1 multiplicado por P de P menos 1. Mas você sabe que você pode associar as matrizes. A matriz tem a propriedade associativa. Então, você junta P menos 1 com P. Por que você faz isso? Porque P menos 1 com P, você sabe que é a identidade. Então, você vai ter que A multiplicado por A vai ser P de identidade de P menos 1. Mas D multiplicado pela identidade é ela própria. Então, no final, você vai ter PD quadrado, porque aqui você tem duas vezes a matriz D, P menos 1. Ou seja, se você leva a 2, você tem que multiplicar três matrizes e o que está no meio é uma matriz D elevado à potência que você está querendo calcular. Se você faz isso, A elevado a 3, você segue o mesmo análise. Você pega A quadrado, você sabe qual que é, você multiplica pela matriz A, que vale P de P menos 1, você vai chegar que A elevado a 3 vai ser igual a P de 3 P menos 1. E, em geral, por indução, você prova que A elevado a uma potência vai ser igual a P D elevado a essa potência, P menos 1. Ou seja, você tem que a multiplicação ou a potência de uma matriz, você só precisa multiplicar três matrizes. Por quê? Porque a matriz Dn é uma matriz que você já sabe resolver. Nós acabamos de resolver. Então, nós passamos a um problema mais simples. Um problema mais simples por causa que essa matriz D elevado a n nós já sabemos como calcular. E depois é só multiplicar as três matrizes. Então, o problema que inicialmente parecia muito difícil, de você levar várias vezes uma matriz A, você só tem que multiplicar três vezes. E esse n pode ser qualquer um. Então, em nosso caso, o nosso primeiro problema, A elevado a 120 vai ser P D elevado a 120, P menos 1. Ou seja, temos três matrizes, temos que multiplicar três matrizes. Mas agora a pergunta é a seguinte. Bom, eu tenho a matriz A, mas quem que são essas matrizes P e D? Como posso encontrar essas duas matrizes? Bom, se você tem a matriz P, você tem a matriz P menos 1. Nós já estudamos como encontrar a matriz inversa. Então, nosso objetivo agora é ver um método como você vai encontrar essas matrizes P e D. Bom, vamos usar a definição. Então, até agora, o que nós estamos fazendo é só usar a definição. Depois, nós vamos estudar critérios para você descobrir que uma matriz é diagonalizável de uma forma mais rápida, tá ok? Então, vamos lá. Essa matriz, ou essa igualdade A igual a P de P menos 1 é equivalente a AP igual a PD. É só você multiplicar
ambos lados por P, você vai ter P menos 1 multiplicado por P, que é a identidade, e você vai ter essa outra igualdade. Bom, se a ideia aqui é descobrir quem que é P e quem que é D, em matemática nós fazemos o seguinte, nós temos que dar variáveis e temos que descobrir depois quem que são essas variáveis. Bom, como a matriz D é diagonal, e nós estamos trabalhando, no nosso foco agora, o nosso foco é sempre na matriz 2 por 2. E essa mesma análise podemos fazer para o caso geral, uma matriz N por N. Então, com essa matriz D diagonal, você tem lambda 1, 0, 0, lambda 2, né? É um modelo de uma matriz diagonal. E a matriz P eu vou denotar por V1 e V2, onde V1 e V2 vão ser as colunas da matriz P. Então, e lambda 1, lambda 2 vão ser os números da matriz D. Então, encontrar P e D é equivalente a falar que nós temos que encontrar os números lambda 1, lambda 2 e os vetores V1, V2. Então, encontrar P e D é encontrar esses dois valores e esses dois vetores. Então, vamos a descobrir como vamos fazer esse cálculo. Bom, nós temos que AP é igual a PD e que a matriz P é dado por V1, V2 e a matriz D, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Então, vamos usar esse fato. AP é igual a PD, isso é equivalente a falar AP é equivalente, ou equivale a falar AV1, AV2. Se você faz essa multiplicação de duas matrizes e você pega a matriz A, multiplica por V1 e pega a matriz A e multiplica por V2, essa matriz vai ser igual a AP. Similarmente com PD. Se você faz a multiplicação dessas duas matrizes e você faz primeiro lambda 1 com V1, que vai ser a coluna dessa matriz, e lambda 2 com V2, essa matriz vai ser igual. Para justificar esse fato, vou dar um exemplo particular. Considere a matriz A 1, 2, 3, 0 e a matriz P, V1, V2, onde V1 está dado por 1, 0 e V2 está dado por 2, 1. Vamos fazer a multiplicação de A por P. Se você multiplicar A por P, você vai ter a matriz A multiplicado pela matriz P. Então, você pega linha, coluna. Bom, é fácil ver que a multiplicação vai ser 1, 4, 3, 6. 3, 6. Agora, você vai pegar a matriz A e vai multiplicar pelo vetor V1. Então, você tem AV1, então a matriz A por V1, você vai ter uma matriz por uma coluna, ou uma matriz coluna, e você vai ter uma matriz coluna. Então, aqui você vai ter 1 por 1, mais 2 por 0, que vai dar 1, e 3 por 1, mais 0 por 0, que vai dar 3. Então, você tem o seguinte, que essa primeira coluna, ou essa matriz coluna, é igual a essa primeira coluna dessa matriz produto. Então, AP é igual a AV1 e AV2. Similarmente, você pode fazer o mesmo para esse lado direito. Então, com esse exemplo, eu estou justificando que essa equivalência aqui é verdadeira. Bom, se você tem duas matrizes iguais, você tem que cada coluna tem que ser igual. Então, você vai ter que AV1 vai ser lambda 1 V1 e AV2 vai ser lambda 2 V2. Então, você tem essas duas igualdades. AV1 igual a lambda 1 V1, AV2 igual a lambda 2 V2. Se você tem uma matriz 3 por 3, você vai ter AV1 igual a lambda 1 V1, AV2 igual a lambda 2 V2 e AV3 igual a lambda 3 V3. Você pode fazer isso para uma matriz de ordem N. Você vai ter AVI igual a lambda I VI quando I vai de 1 até N. Então, você tem todos os valores, ou todas as expressões, AV1 igual a lambda 1 V1. E essas duas expressões têm o mesmo formato. Você multiplica a matriz por V e vai ser esse vetor multiplicado por um escalar. E aqui que aparece o conceito de alto valor e alto vetor. Alto valor são esses lambda 1 e lambda 2, e os autovetores são os V1 e o vetor V2. Então, aqui que aparece esse conceito que nós vamos definir na próxima aula. Alto valor e alto vetor. E nós vamos estudar como encontrar esses alto valores e esses alto vetores.
Tá ok? Então, nessa primeira parte, eu queria motivar e falar a importância de diagonalizar matrizes. Na próxima aula, nós vamos a fazer a parte de cálculo, como encontrar os lambda, como encontrar os vetores e também resolver o problema que nós tínhamos formulado, que era a potência de uma matriz. Então, para usar a fórmula que AN é igual a P de N multiplicado por P menos 1, nós temos que verificar primeiro que a matriz A é diagonalizável. Se a matriz A é diagonalizável, nós vamos poder usar a fórmula, mas antes temos que saber como encontrar esses valores lambda 1, lambda 2, que vão ser os autovalores, e os autovetores associados a essa matriz.